Introdução, eu coloquei algumas perguntas, né, alguns questionamentos aqui que vão direcionar você para você fazer uma redação introduzindo ou, vamos dizer, apresentando o seu relatório, né? A função da introdução é apresentar. Por isso que em alguns trabalhos ou livros a gente vai ver, no livro não tem introdução, mas tem a apresentação do livro, a apresentação da coleção, né? Quando tem uma nova edição, vai ter uma apresentação falando das antigas edições e qual é o diferencial dessa nova edição. Então, introdução é uma apresentação. E o que eu estou apresentando aqui? No caso do livro, ele está apresentando o livro. No caso da Bíblia, ele está apresentando a nova versão, aquela nova versão, porque que ela está diferente e tal. Aquela coleção de livros que no ano passado era de um jeito, agora vem um detalhe diferente. Ele vem apresentar o documento em si. No caso aqui, que documento é que nós estamos apresentando, quem solicitou, por que solicitou, qual o conceito do nome desse documento. O que é um relatório, qual o objetivo de um relatório, qual sua importância, né? E como é que esse relatório está construído. Ou seja, quais são as partes. Você vai, no final, no último parágrafo, você vai dizer para o seu leitor quais são as partes do seu relatório, o que contém, de forma resumida, o que contém cada uma delas. Então, aqui... No último parágrafo, que você vai falar das partes do seu relatório, consulte o seu próprio sumário, que você já vai ter um pequeno texto. Então, basta formular bonitinho uma fala escrita, né, sobre as partes do seu relatório. Aqui essa imagem, formatação básica desse texto aí. Quando essa página foi formatada, essa página de introdução aqui no documento e aqui, né? Ela foi formatada de forma que já está com essa configuração. Fonte ou letra Arial ou Times, né, que é o básico do documento inteiro. O tamanho dessa fonte é 12 para um texto normal, que você vai digitar, que você vai falar. Não é a citação é diferente porque não são suas palavras, então você vai dar um destaque diferenciado. Então, qual é o espaçamento do texto da sua fala? 1,5 cm, que é esse mesmo espaçamento entre linhas aqui, né? E qual é o tamanho do seu parágrafo? 1,5 aqui no caso já está configurado para 1,5. Você pode colocar até 2, mas eu sugiro que você mantenha a configuração do parágrafo em 1,5. Quando você vai fazer citações, esse quadradinho aqui, essas 3 informações sobre formatação básica de textos e citações com mais de 3 linhas e citações com menos de 3 linhas, está no seu documento inteiro. Mas isso não quer dizer, está no documento de orientação inteiro, mas não está no seu documento editável, porque aqui você vai pegar essas orientações do PDF e vai, baseado nelas, digitar aqui no seu Word. É isso que tem que acontecer. Então, aqui já está editado para essa edição de texto normal. Se você for colocar alguma citação, você vai ter que fazer isso aqui. A fonte é a mesma, Arial ou Times, para ambos os textos, já está configurado para Arial. Essa fonte que está aqui nessa orientação todinha é Arial, e que está aqui também no arquivo editável é Arial. Prefiro Arial porque é maior, é uma letra um pouco mais legível, e o trabalho de vocês ganha mais corpo, já que é pouca informação. O que mais? Só que o diferencial é que o texto vem menor que a sua fala, tá? O seu é 12 e o do autor que você escolheu, né, para falar o conceito de relatório, por exemplo, ou o objetivo de um relatório, ele vai ser tamanho 10 e 1 centímetro de espaço entre as linhas. Você vai ficar bem juntinho, igual esse aqui, ó.
igual esse aqui. Pronto, uma citação, ela tem esse formato aqui. Ela vem até aqui, quando você vê a régua do Word aqui, né? Ela vem aqui justificado, ó, justificado, para o texto ficar quadradinho, não tem parágrafo numa citação. O que mais? O tamanho é 10 da fonte, né? E o espaço entre as linhas 10 também. Isso aqui é o formato de uma citação, ou seja, para mostrar que essas palavras não são suas. As suas palavras são maiores no texto, porque o relatório é seu, e você, numa citação, só está pegando emprestado a fala de alguém para incrementar o seu trabalho. E até porque essa pessoa, respeitosamente, tem mais experiência que você, né? Em parágrafos não se usa, o alinhamento é justificado para ficar quadradinho, né? Entre linhas 1 centímetro. Tá? O recuo é de 4 centímetros, ou seja, aquilo que eu falei, você vem até aqui assim, mais ou menos, né, na régua lá, e seleciona ele todo, digita normal, assim como esse, sem parágrafo, e seleciona todo e arrasta a régua, o texto até os 4 centímetros da régua do Word. Acho que vocês estão entendendo. E quando a citação é menos de 3 linhas, vai para o texto normal, dentro desse texto aqui, só que você diz assim, mais ou menos, como fala, como diz, né, de acordo com fulano de tal, filósofo, ou economista, ou administrador, ou sei lá, ele diz que relatório é isso, 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 isso. Então, quando você diz, ele diz que relatório, aí abre aspas, é isso, 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 fecha aspas, quando a citação vai direto no texto, porque ela tem menos de 3 linhas. Acho que aqui deu para vocês entenderem um pouco sobre a introdução. E aí, a observação aqui, que nas citações pode até caber alguma citações, né? Na introdução pode caber alguma citação nesse formato que eu falei. Importante, a introdução fala principalmente sobre o relatório. É só um prato de abertura, não pode tomar lugar do prato principal, que é o desenvolvimento.